Oi pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma das mais importantes de todas no sétimo ano, que é a classificação dos seres vivos. Entender essa aula vai ser essencial para você entender tudo o que virá futuramente. Tudo bem? Bora seguir então. Bom, você tá vendo essa tela cheia de bichos fofinhos comendo, certo? Como é que você classificaria todos esses seres vivos? Lembrando que não é só os animais aqui que tem vida nessas imagens, certo? Tem a cenoura, tem a banana, a maçã, o bambu, a melancia, enfim, entre outras plantinhas. Fora as bactérias que são microscópicas, né, e que estão em toda parte e a gente não consegue enxergar. Como é que você separaria tudo isso em grupos? Bom, se eu não soubesse do que eu tô falando, provavelmente eu ia separar as plantas num canto e os animais em outro canto. E ignorar as bactérias porque a gente não está enxergando elas, certo? Pois é, esse dilema perturbou o nosso protagonista da aula de hoje. Nosso protagonista tem vários nomes diferentes, né? Esse homem simpático e amante das flores que você está vendo aí é o Carlos Linneu, ou Carl von Linné, ou Carl Nilsson Linnaeus, ou Carolus Linnaeus. Bom, cada país adaptou o nome dele de um jeito que até hoje a ciência meio que fica em dúvida de como é que ele se chamava de verdade, né? Eu acho que o nome era tão difícil que cada lugar foi deixando mais fácil aí para falar de acordo com o seu idioma. Aqui no Brasil a gente conhece como Carlos Linneu, né? Mas no geral ele é chamado de Linneu. Independente do nome, vamos entender por que ele é tão importante, tá? Esse cara aí é quem conseguiu pensar numa lógica para classificar todos os seres vivos. E aí você vai me perguntar, mas professora, por que alguém ia querer classificar os seres vivos? Bom, primeiro que alguém ia ter que fazer isso cedo ou tarde, né? Porque não dá para eu ver um peixe aqui no Brasil e um cara lá nos Estados Unidos ver o mesmo peixe, né? Da mesma espécie, a gente achar que são peixes diferentes, porque ninguém classificou, né? Sendo que é a mesma espécie de peixe, né? A classificação vai ajudar no estudo e na compreensão dessas espécies. Hoje é uma ciência essencial. E Linneu foi o primeiro, né, a fazer isso. E ele, em primeiro momento, achou que a gente tinha que dividir tudo em duas categorias, animais e plantas. Mas aí, depois de um tempo, a gente viu que não era bem assim. Ele foi um botânico, ou seja, alguém que estudou as plantas, e um zoólogo, alguém que estudava os animais, né, e médico sueco, né? Foi o criador da nomenclatura binomial, que a gente vai conhecer aí mais pra frente, e da classificação científica, que é a taxonomia, que é o assunto da aula de hoje, né? Por isso ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Escreveu mais de 70 livros e 300 artigos científicos, sendo considerado um gênio. Na época, inclusive, um gênio da literatura, né? Os autores falavam que tudo que ele escrevia era tão bonito que ele tinha que ser poeta, não botânico, não médico, tá? Enfim. Agora a gente vai entender melhor essa classificação que Linneu criou. Então, o objetivo dessa classificação, né, dos seres vivos, que é uma ciência chamada de taxonomia, foi de organizar esses animais, essas plantas, num primeiro momento, em categorias que ajudassem a gente a estudar esses seres vivos, né? E aí, com o desenvolvimento dos microscópios, que foi quando a gente conseguiu estudar as bactérias, por exemplo, outros grupos foram se criando. E aí a gente chegou numa hierarquia taxonômica que é capaz de classificar todos os seres vivos. Esse formato de taxonomia permite que a gente conheça e organize todos os aspectos de um mesmo ser vivo, tá? Ela começa, então, no reino, certo? Então, aqui a gente tem todas as classificações pelas quais todo ser vivo passa, e a primeira delas é o reino, né? Então, todo ser vivo vai estar encaixado em apenas um dos reinos. Nós temos 5 reinos, tá? A gente vai falar de cada um deles, mas para fazer sentido aqui, Monera, Protista, Fungi, Plant e Animalia são os reinos que a gente tem,
tá? Então, o ser vivo ele vai ser encaixado em algum desses. Em seguida, ele vai ser encaixado dentro de um filo que está dentro de um reino. Então, por exemplo, dentro do reino Animalia, aí depois dentro do reino Animalia a gente vai ter vários filos. E esse ser vivo vai ser encaixado dentro de um desses filos, tá? E em seguida, dentro de uma classe, dentro de uma ordem, de uma família, de um gênero, até que a gente chegue na espécie, tá? A espécie a gente só vai ter uma, né? Só vai ter um tipo de ser vivo, né? Um conjunto de seres vivos daquela espécie. A gente não vai ter vários dentro, como é dentro de um gênero, dentro de uma família, enfim, tá? A gente vai entender isso melhor com os exemplos. Então, quanto mais a gente desce nessa classificação, mais específico esse ser vivo vai ficando. Quanto mais a gente sobe, mais geral vai ficando, eles são mais diferentes. Por exemplo, no reino Animalia, que é o reino dos animais, a gente vai ter o ser humano, vai ter o cachorro, vai ter a vaca, que são seres vivos completamente diferentes, né? Estão no mesmo reino porque são todos animais. Porém, conforme a gente vai descendo, esses seres vivos vão sendo agrupados com outros seres parecidos com eles, tá? Até que no final a gente chega em uma única espécie. E aí, para ajudar a decorar essa ordem, né? Essa ordem aqui da classificação, a gente tem o reficofage, que é um macete. É só você decorar essa palavrinha, reficofage, que fica super fácil. Então, é o re de reino, fi de filo, c é de classe, o de ordem, fa de família, g de gênero e e de espécie. Reficofage. Eu aprendi isso no meu ensino fundamental e nunca esqueci. É muito tranquilo de aprender, tá? Bom, agora vamos entender isso um pouquinho melhor. Aqui nessa ilustração a gente tem os 5 reinos existentes. E aí, como eu disse, reino é a primeira classificação. Então, ela é muito geralzona, tá? Aqui você consegue só saber se esse ser vivo é um animal, é uma planta, é um protozoário, um fungo ou uma bactéria. Só. Então, aqui a gente tem o reino Animalia, que é o reino dos animais. Então, nesse mesmo reino, a gente vai ter seres vivos completamente diferentes. Então, tem uma tartaruga junto com uma estrela, com uma borboleta, com uma cobra, né? O reino Plant, que é o reino das plantas, e aí você vê plantas também completamente diferentes, porque, como eu falei, reino é uma classificação muito geral, né? Fungi, que é o reino dos fungos, protista dos protozoários, e o Monera, que é o das bactérias. Por isso que a gente precisa separar em outras categorias dentro dessa primeira categoria, que é a categoria de reino, tá bom? E aí agora a gente vai passar para uma segunda ilustração. Nessa segunda ilustração a gente consegue ver, além dos reinos, também os filos presentes em cada reino. E aí dentro de cada filo ainda vai existir a divisão de classe, né? E aí dentro da classe a gente ainda vai ter a divisão de ordem. Dentro da divisão de ordem aí a gente ainda vai ter a família, e dentro da família a divisão em gêneros, né? O interessante dessa imagem é que a gente consegue ver, além do nome dos filos que tem dentro de cada reino, um pouco da carinha dos seres vivos de cada filo. Então, por exemplo, dentro do reino Fungi, a gente tem o filo Basidiomycetes. E aí são fungos que tem esse formatinho de cogumelo. Já no filo Zygomycetes, a gente tem esses fungos com um formatinho que parece uma flor, né? Eles são ramificadinhos. Aí, passando para as plantas, por exemplo, no reino Plantae, a gente tem as briófitas, que é um filo de plantas primitivas, bem pequenininhas. Já o filo Angiosperma são grandes árvores com flor, com fruto, muito maiores, né? Então, dá pra gente ter uma noção das diferenças entre os seres vivos dentro de um mesmo reino. Aqui no reino Animalia, por exemplo, a gente tem os equinodermes, que são conhecidos como equinodermos em português, né? Que um representante é a estrela do mar, né? Os plateumintes, que são os vermes chatos, os moluscos, ó, dá pra ver aqui uma concha, os quinidários, que aqui a gente tem uma água-viva, né? E por aí vai.
Então, aqui embaixo o reino protista e o reino Monera, que a gente tem diversos tipos de bactérias dentro. Seguimos então, vamos voltar lá para o nosso protagonista, que é o Linneu, né? Ele determinou um padrão para a gente dar nome para cada ser vivo. Essa nomenclatura, ou seja, esse nome, tem que ser binomial. Como o nome já diz, bi quer dizer dois, nomial é de nome, então tem que ter dois nomes, tá? Esse nome ele é composto por duas palavras, sendo essa primeira palavra o gênero desse ser vivo e a segunda palavra o epíteto específico da espécie. O que diabos é um epíteto específico, né? É o nomezinho exclusivo daquele ser vivo dentro daquele gênero, que vai determinar exatamente quem ele é. Então, por exemplo, dentro da sua família, que é a família Santos, você é o João. Então, João, a gente sabe que dentro da sua família ali, Santos, o João é você. Então, é como se fosse o seu epíteto específico, tá? É um nome, né, uma palavrinha que vai te indicar exatamente quem é aquele ser vivo. E aí, quando você escreve o nome, além de ser composto pelo gênero e pela espécie, pelo epíteto específico da espécie, a gente tem algumas regras, tá? Estamos trabalhando aqui com um exemplo. O nosso exemplo é a Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que causa a doença chamada tuberculose. Aí você vai falar, esse epíteto específico parece com o nome da doença. Tuberculose, tuberculoses, né? Isso é muito comum, tá? Alguma característica ou o nome da doença que aquilo causa estar no epíteto, beleza? Além disso, a primeira palavra, que é o gênero, tem que ter a primeira letra maiúscula, obrigatoriamente. Já o epíteto específico não precisa, ele pode ser inteiramente em letra minúscula. E o nome todinho, ou seja, as duas palavras, tem que estar em itálico. Itálico é aquele efeito que deixa a palavra meio que de ladinho, sabe? Meio deitadinha. Enfim, então tem que ter todas essas regras dentro da nomenclatura binomial de Linneu, né? E ela é seguida na ciência hoje em todos os países do mundo, né? Além disso, além de seguir essa nomenclatura, alguns lugares também colocam ao lado do nome, entre parênteses, o sobrenome de quem descobriu aquela espécie e o ano em que aquela espécie foi descoberta. Então, vamos supor que a nossa Mycobacterium tuberculosis tivesse sido descoberta por uma mulher chamada Maria Silva. Aí ia estar lá, Mycobacterium tuberculosis, abre parênteses, Silva, né? Porque é Maria Silva, então a gente pôs sobrenome, Silva, vírgula, 1986, que foi o ano de descoberta, né? Fecha parênteses. Então, ficaria desse jeitinho. Mas essa parte de quem descobriu e do ano que foi descoberta ainda não é o nosso objetivo no momento. Então, vocês precisam entender essa nomenclatura binomial só. Seguimos, então. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos, né? De como é que essa nomenclatura e essa classificação funciona. Então, aqui a gente tem um cachorro, né? O nome popular desse ser vivo é cachorro ou cão, né? Mas o nome científico dele é Canis familiaris. Presta atenção que aqui tá com C maiúsculo, familiares minúsculo, e tá tudo em itálico, meio de ladinho, tá? Então, aqui na classificação desse ser vivo, a gente tem o reino dele, que é reino Animalia, né, dos animais. O filo dele é Chordata, a classe dele é Mammalia. Mammalia lembra mamífero, né? A ordem dele é carnívora, família é Canidae e o gênero dele é Canis. E o nome dele é Canis familiaris. Familiares porque ele é uma espécie que já é domesticada, né, que é familiar para nós, está no nosso dia a dia, tudo bem? Vamos para mais um exemplo. O segundo exemplo é o ser humano, né, ou seja, nós, ser humano. O nome científico do ser humano é Homo sapiens, tá? E assim como o cachorro, ele também está no reino Animalia, que é o reino dos animais.
O filo dele também é o cordata. Veja bem, nós somos completamente diferentes do cachorro, mas nós estamos nas primeiras classificações, que são as mais gerais, no mesmo lugar que eles, tá? Também estamos na classe mamália, também somos mamíferos, né? Já na ordem a gente já muda de lugar, a gente vai para a ordem primates, que é a ordem dos primatas, tá? Então a gente está na mesma ordem que todos os outros primatas. Já a nossa família é a hominídea. Então, se aqui a gente tem seres muito semelhantes aos macacos, aqui a gente já tem seres muito semelhantes ao que nós somos hoje, né? E o nosso gênero é o Homo, e a nossa espécie, Homo sapiens. Bom, o nosso último exemplo é um exemplo de planta, cujo nome popular é coqueiro. Todo mundo aqui conhece um coqueiro, já bebeu água de coco, imagino, já foi na praia, né? O nome científico do coqueiro é Cocos nucifera, tá? E aí é completamente diferente do que era o cachorro e o ser humano, né? Porque o reino aqui é o reino plante, que é o reino das plantas. O filo dele é Magnoliophyta, a classe Liliopsida, a ordem Arecales, a família Arácea, ou Arace, melhor, gênero Cocos e espécie Cocos nucifera. Então, lembrando que nucifera é o epíteto específico do nome desse ser vivo, tá? Então, existem outros tipos de cocos, mas nucifera é só o Cocos nucifera, só o coqueiro, tudo bem? E aí, agora o nosso mapa mental para a gente arredondar e lembrar os reinos. Então, nós temos aqui os 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia. E aí, no Monera, nós temos as bactérias, né, de representantes. As bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. A gente vai conhecê-las, aliás, conhecer todos os representantes aí mais importantes de cada um dos reinos nas próximas aulas. No protista, então, a gente vai ter os protozoários, no fungi, os fungos, no plante, as plantas e no animalia, os animais. Mas eu acho que ficou faltando alguém nessa conversa aqui. Falamos de vários tipos de seres vivos, mas a gente esqueceu os vírus. Cadê os vírus? Cadê o coronavírus? Pois é, os vírus não são considerados seres vivos, porque eles não possuem célula, logo não estão inseridos em nenhum reino, em nenhuma classificação, tá? Existe aí um grande debate entre os cientistas. Então, de um lado, a gente tem quem acha que o vírus é um ser vivo e deve ser encaixado em algumas das classificações, ou, de repente, criar uma nova classificação para esse vírus, né? E do outro lado a gente tem os cientistas que acham que não tem célula, logo não é um ser vivo, né? Então, por enquanto, a opinião mais aceita é a de que o vírus não é um ser vivo, porque para ser um ser vivo ele precisa ter uma célula, né? E como ele não tem, não pode ser considerado, né? O vírus ele é basicamente um pedacinho de DNA ou RNA, que é um pedaço aí da molécula de material genético, que fica protegida por uma capa de proteína. E aí, como ele não tem uma célula, por enquanto ele fica no limbo. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assiste mais uma vez, presta mais atenção e comenta aqui embaixo o que você não entendeu, que eu te ajudo, né, te respondendo a tua pergunta. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.